Amigos do nosso canal DIP Direito Público no YouTube, sou Antônio Giovanni de Oliveira, falo para vocês sobre direito público municipal, nas câmaras municipais e nas prefeituras municipais ou no Poder Executivo Municipal, no Poder Legislativo Municipal. Eu quero nesse vídeo de hoje voltar a falar sobre a nova lei de licitações, a Lei 14.133, do dia 1º de abril de 2021. Esta lei vai entrar em vigor, já está vigorando, mas vai vigorar de forma definitiva e isoladamente a partir do dia 1º de abril próximo. Então nós estamos já na contagem regressiva para a aplicação desta lei, porque a partir de 1º de abril, aquela lei 866 de 93, que estava vigorando paralelamente com essa, vai deixar de existir, vai ser revogada de forma definitiva, tá? E a partir daí nós temos a lei de 1º de abril de 2023, que é uma lei nova, uma lei boa, que está sendo aplicada, e que o legislador deu 2 anos de prazo para que os entes públicos, para que as câmaras municipais se adequassem a essa nova realidade. Tá? Então vocês vejam que nós temos uma lei de 1993, que vai vigorar, ou está vigorando, e vai ser revogada agora no dia 1º de abril de 2023. Então vigorou durante muito tempo essa lei, houve muita crítica, houve algumas alterações, mas veio o legislador, entendeu por bem revogá-la e criar uma nova e que está em funcionamento. Então eu espero que você, prefeito municipal, você, presidente da sua Câmara, membros da sua mesa diretora, já tenha feito as adequações necessárias na sua legislação, já tenha regulamentado por decreto, a Câmara ou por portaria ou por decreto legislativo, as novas regras desta nova lei. Tá? O legislador deu a oportunidade e autonomia para que os entes públicos pudessem regulamentar esta lei em determinadas situações que ela mesma menciona, tá certo? Já tem os cargos próprios que nós temos que ter a partir de agora, o agente de contratação, a equipe de apoio da licitação, os membros da comissão de contratação, não é isso? Então, o fiscal de contrato, o gestor de contrato, vocês já tem que estar com isso aí criado para que possam, em 1º de abril, nomear essas pessoas para executar essa nova lei que vai começar a ser testada realmente a partir do dia 1º de abril. Já podia estar sendo testadas, caso o ente público quisesse, a partir do mês de abril de 2021. Ali você pode fazer opção ou pela velha ou pela nova até 1º de abril de 2023, no prazo de 2 anos, onde a antiga deixa de existir e continua só com a outra. Muito bem, o assunto de hoje que eu quero falar para vocês sobre a nova lei de licitação é sobre uma alteração que houve, ou mais de uma, vamos dizer assim, sobre os pagamentos dos contratos administrativos firmados pela administração na nova lei de licitação, bem como os seus prazos e as consequências pelo atraso, tá certo? Qual que é o prazo que a administração municipal tem para pagar os seus fornecedores de produtos, mercadorias, de prestação de serviço, de engenharia? Qual é o prazo que existe? Da lei antiga e da lei nova. O que nós temos que ter em mente é que quem vende ou quem presta um serviço para a administração pública não quer ter o calote. Ele quer o quê? Ele quer receber pela prestação de serviço ou pela entrega do material, das obras ou das obras realizadas. E muitas vezes nós estávamos vendo aí calote. Prefeitura não pagando, restos a pagar aí de muitos anos atrás, registrados e não pagos. E por que isso ocorreu? Exatamente por causa de uma palavrinha que eu vou dizer para vocês, chama planejamento. Esta palavra é uma palavra-chave que veio despontada aí na própria lei de responsabilidade fiscal. A Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000.
Essa lei veio trazer essa palavra, ó, vamos planejar. Por quê? Porque nós queremos o equilíbrio entre receita e despesa. Ou seja, não gastar mais do que aquilo que arrecada. Isso é a regra, não é? O próprio orçamento doméstico de cada um é desse sentido. Se você gastar mais do que você ganha, no fim do mês você está estourado. Então, na administração pública, o que o legislador procurou com a lei de responsabilidade fiscal foi mostrar isso. Olha, tem que haver um planejamento, pelo menos nesse sentido. Olha, se eu arrecado 5, eu não posso gastar 6, que eu vou ficar devendo 1. Então, gaste até 5 ou gaste menos, deixe sempre uma reserva, se for possível. Este é o assunto. E a nova lei de licitação vem também trazer esta questão de forma bastante destacada na lei, falando-se que deve haver o planejamento na hora de se comprar, na hora de se contratar serviços, tem que haver uma programação. Nós temos que acabar com aquela coisa de última hora. Tudo que precisa pede de última hora, fica lá os membros da licitação se desdobrando para atender uma administração que está desgovernada, que não tem um planejamento. Para fazer aquelas dispensas, às vezes até montadas de última hora, porque não dá tempo, espera vencer o contrato para depois, no dia do vencimento, tem que fazer a licitação. E esse período até a licitação, como é que faz? Às vezes são produtos indispensáveis que eu preciso no dia a dia, são serviços contínuos. Então a lei veio para esse fim, é para o planejamento. Muito bem, voltando ao tema de hoje sobre os pagamentos, a Lei 8.666 de 93 já trouxe um prazo para pagamento. O artigo 40 da Lei 8.666 de 93, ao falar sobre o que deve conter o edital de licitação, aquele edital que eu lanço para que as pessoas tomem conhecimento daquilo que eu quero contratar, diz o seguinte, que ele deve conter uma série de requisitos, que eu nem vou ler aqui, que não interessa para nós nesse vídeo, mas dizendo que o edital indicará obrigatoriamente, quer dizer, é obrigatório, o seguinte, inciso 14, condições de pagamento prevendo prazo de pagamento não superior a 30 dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela. Então veja o seguinte, a lei que vai ser revogada, a Lei 8.666, trouxe de forma bastante clara o seguinte, o prazo tem que constar no edital que será pago a partir do vencimento da prestação do serviço no prazo de 30 dias. Fiz o serviço para a administração, ela tem um prazo de 30 dias para me pagar. Entreguei um produto, conferiu, está certo, entreguei a nota, ela tem um prazo de 30 dias para me pagar. Isso na lei anterior, na lei que será revogada, ficou bastante claro. Isso no artigo 40, né? E no artigo 78 diz o seguinte, ó, o inciso 15, o atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração, decorrentes de obras, serviços ou fornecimento ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. O que quer dizer este dispositivo? Quer dizer o seguinte, a administração pública ela tem 30 dias para me pagar a partir da prestação do serviço, a partir da entrega do produto. Se ela não me entregar, eu sou obrigado a continuar mesmo sem receber por mais 90 dias, para só depois eu falar, agora eu não vou trabalhar mais, eu vou suspender o contrato. Eu vou suspender a execução do objeto, porque eu não posso tocar mais, que não dá para sustentar uma situação dessa. Então veja o seguinte, era 30 dias, é 30 dias na lei antiga, para esperar o pagamento, e mais 90 para que eu possa parar o serviço, para que o prejuízo não seja ainda maior. Então esse prazo passa a ser de quanto? 120 dias, para somente depois, no final de 120 dias, 30, que ele tinha para me pagar, mais 90 que eu tenho que esperar, para mim falar assim, ó, não vou prestar o serviço mais, vou suspender esse serviço. E a nova lei de licitação, isso é da lei anterior, a 866 de 93, e a nova agora, a 1433 de 2021, como que ela trata deste assunto? Esta lei não trouxe
um prazo específico, fixado, para que a administração pudesse me pagar, como a lei anterior falava em 30 dias. Tá? Ela não prevê essa situação, mas ela prevê outros contornos ou outras formas que eu possa adotar para que o serviço meu seja prestado, seja cortado, suspenso, de uma forma mais rápida, não precisando esperar aqueles 120 dias que eu já falei para vocês. Aqui diz o seguinte, olha, o artigo 137 dessa nova lei diz assim: constituirá um motivo para a extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses, parágrafo 2º. Inciso 4. Atraso superior a 2 meses, contados da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou das parcelas de pagamentos devido pela administração, por despesas de obras, serviço ou fornecimento. Em outras palavras, o que quer dizer? Agora eu não preciso esperar 120 dias mais. Entreguei a nota fiscal, provando que o serviço foi feito, provando que a mercadoria foi entregue, que a obra foi realizada, eu espero 2 meses. Se nesse período eu não receber, eu já posso suspender o meu contrato, estando acobertado por essa nova lei de licitações. Agora, a novidade que trouxe esta nova lei é que, se houver a retomada desse serviço que foi suspenso, a administração resolva suspender, colocar em dia os pagamentos, pode haver, e isso vai ser discutido entre as partes, o que nós chamamos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Eu posso rever aqueles valores, por causa desse tempo que eu fiquei parado, para mim poder voltar a trabalhar para a administração pública. Porque às vezes nessa suspensão que eu tive de 90 dias, ou depois dos 60 que eu tive suspensão que eu tive depois dos 120 e depois de 60 dias, eu tive que demitir funcionários, eu posso ter tido algum prejuízo, então eu tenho que rever o que eu estava cobrando para poder voltar a respirar e trabalhar para essa prefeitura, para essa administração pública. Tá certo? Então, a nova legislação, no seu artigo 137, parágrafo 3º, inciso 2, traz essa possibilidade desse reequilíbrio financeiro, desse estudo. E isso aí era muito discutido na Lei 8.666 de 93, que não tinha essa previsão. Quero voltar, tem que seguir o que estava no contrato e pronto, acabou. Não, agora eu posso ter o reequilíbrio econômico-financeiro da situação que eu parei para poder voltar, ou seja, reajustar esses preços de acordo com a realidade. Obviamente que eu vou ter que provar por que eu quero esse equilíbrio financeiro e a administração aceitar, né? E o artigo 124, ao tratar desta matéria sobre o reequilíbrio econômico-financeiro, prevê o seguinte: os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados com as devidas justificativas nos seguintes casos. Então, aqui falando em alteração dos contratos, quando que eu posso fazer os aditivos aos contratos, as modificações nos contratos, no decorrer da sua vigência. E o inciso 2 deste artigo 124 prevê exatamente essa possibilidade. Por acordo entre as partes, a linha D diz assim, ó, para restabelecer o equilíbrio financeiro inicial do contrato. Então, para que existe a previsão da possibilidade do reajuste, do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mas desde que as partes entrem em acordo. Obviamente que o contratado deverá ou terá que provar que a sua situação mudou, que ele precisa realmente desse reajuste para ele poder executar a parte final ou restante do objeto contratado. Essa questão do reajuste, do reequilíbrio econômico-financeiro, dessa previsão, não tinha na lei anterior, 8.666 de 93, era muito discutido. Então a jurisprudência às vezes tentava levar por esse lado da possibilidade, mas agora nós temos de forma expressa na nova lei, tá certo? Mas por outro lado, nós temos que ver o seguinte: quando eu falo que se eu parar em 60 dias, às vezes eu forço a administração a me pagar, mas nós temos que ver o seguinte: na administração pública,
os pagamentos são feitos na ordem cronológica, ou seja, à medida que eles vão chegando na contabilidade, que eles vão programando ali na ordem de chegada, existe uma fila, então vamos dizer assim, é que eles são pagos. O artigo 141 da nova lei diz o seguinte, ó, no dever de pagamento pela administração, será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias de contratos. Inciso 1, fornecimento de bens. Inciso 2, locações. Inciso 3, prestação de serviço. Inciso 4, realização de obras. Então, cada fonte tem lá a ordem cronológica dos pagamentos, das notas fiscais que foram chegando, para serem acertados pela administração. E aqui nós temos ainda, além de ter que acompanhar nessa fila a hora que vai chegar a sua vez de receber, nós temos um outro inconveniente que eu vejo por esta lei, que em determinadas situações pode ser invertida essa ordem de pagamento desde que haja justificativa, desde que haja uma decisão fundamentada do gestor, com comunicação ao controle interno, ao Tribunal de Contas. E uma das situações, por exemplo, que nós podemos mencionar, que está inserida aqui no artigo 141, é quando, por exemplo, o pagamento à microempresa, às empresas de pequeno porte, ao agricultor familiar, ao produtor rural, à pessoa física, ao microempreendedor individual e sociedade cooperativa. Nessas situações dessas pessoas, pode haver a inversão do pagamento, ou pagamento antes dos outros, ou seja, furar a fila, vamos dizer assim, desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato. Então, se essas empresas demonstrarem, essas microempresas, as sociedades cooperativas, demonstrarem que elas estão correndo o risco de não cumprir o contrato, se não houver o pagamento que está atrasado, existe essa inversão. Mas, por outro lado, temos que pensar que a sua empresa pode suspender a execução do objeto se esse prazo ultrapassar 60 dias. E dependendo da situação, a empresa vai ficar numa situação difícil para poder pagar esses fornecedores. Mas nós temos que ter em mente, voltando no início do que eu falei nesse vídeo, que tem que haver o planejamento. Em havendo planejamento, obviamente que essas hipóteses não podem acontecer mais, de ter fila, de ordem de pagamento, presumindo que os pagamentos estejam em dia. E para que os pagamentos estejam em dia, é necessário que haja esse planejamento. Eu, quando vou abrir uma licitação, eu já tenho que saber se eu tenho a dotação orçamentária, se eu tenho dinheiro para pagar o fornecedor e me programar com relação a isso, reservar aquele dinheiro para isso. Porque quando chegar a hora desse fornecedor, ele vai lá e recebe. Hoje, felizmente, não vem acontecendo isso, que nós temos as prefeituras abarrotadas de dinheiro, né? Todas as prefeituras estão numa situação muito boa. O ex-presidente Bolsonaro distribuiu dinheiro aí quando começou aquela pandemia, de forma desordenada, mas que acabou enchendo os cofres das prefeituras. E hoje, pelo que eu vejo, a maioria dos prefeitos estão em situação confortável, sem problemas com os fornecedores. A não ser aqueles restos a pagar antigos, que ainda existem, às vezes, algumas pendências. Fora disso, não. Então, esse é o assunto que eu trago para vocês hoje. Pagamento dos contratos administrativos, oriundos das licitações, obviamente, prazos e consequências pelo não pagamento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, eu peço que se inscrevam no canal, deixe aí o seu joinha, deixe o seu comentário, tá certo? Vai aí no sininho, aperte aí para que você possa receber os nossos vídeos todas as terças-feiras que nós encaminhamos para cada um de vocês. Espero poder contar com vocês no meu próximo vídeo, onde trarei um assunto importante para que possamos comentar. Até a próxima, se Deus quiser.